Olá, tudo bem? Eu sou a professora Adriana Romero e a gente vai começar agora uma aula sobre membrana plasmática. Nessa imagem você consegue visualizar dois tipos de célula. A de cima é uma célula eucariótica. É uma célula animal, onde a gente vai encontrar várias organelas membranosas. A de baixo é uma célula procariótica, uma célula bacteriana, aonde a gente não encontra essas organelas. A única organela presente seria os ribossomos, e ele não é uma organela membranosa. E por que eu estou falando tanto de membranas? Porque a aula de hoje vai ser relativa às membranas. Então, toda vez que você se lembrar de uma célula eucariótica, lembre-se que ela vai possuir organelas membranosas dentro e além também de existir a própria membrana plasmática que envolve a célula. Mas a célula procariótica também possui membrana plasmática envolvendo-a, ou seja, toda célula tem membrana plasmática. Você está vendo uma micrografia de corte de uma célula animal e está mostrando a membrana plasmática aqui, ó. Essa estrutura aqui, a membrana plasmática, essa estrutura microscópica é a membrana plasmática da célula. E aí, a membrana plasmática, ela vai ter funções, como funções de proteção e permeabilidade seletiva. A sua composição vai ser de lipídios e proteínas e tem propriedades tipo elasticidade e regeneração. A membrana plasmática é um tipo de envoltório celular, assim como a parede celular. O modelo mosaico fluido ele foi proposto por Cinder Nixon em 1970 e ele fala que as proteínas e os fosfolipídios eles estão aderidos uns aos outros, mas eles estão aderidos de uma forma que eles podem trocar de lugar, eles podem mudar suas posições, conferindo então a fluidez da membrana plasmática. A membrana é composta por fosfolipídios, como eu disse aqui, olha só, ele tem uma cabeça hidrofílica de fosfato, ou seja, água, filia, atração por. Então, essa parte aqui fica em contato com a água, ó, seja o meio extracelular ou o meio intracelular. E aqui tem a cauda lipídica, que é hidrofóbica, aversão por, fobia por água. Então, a parte lipídica ela fica na parte de dentro e a parte do fosfato fica na parte de fora. Existem também algumas proteínas que ficam aderidas à membrana plasmáticas. Algumas ficam só superficialmente, outras atravessam. Aquelas que atravessam são chamadas de integrais, certo? Enfim, então proteínas, fosfato, lipídio, são substâncias que fazem parte, da composição da membrana. Falando na estrutura dela, ela vai ter de cerca de 5 a 8 nanômetros de espessura, 1 bilhão de vezes menor que o metro. Então, ela é constituída por duas camadas de fosfolipídios, como eu disse anteriormente. Veja só, parte de cima, parte de baixo. Aqui eu tenho proteínas, ó, que atravessam a membrana, certo? Temos carboidratos aqui aderidos, ó, glicoproteínas também, tá? Então, essas são as composições, a estrutura da membrana plasmática. Bom, e existem proteínas na membrana, já foram identificadas cerca de 50 tipos de proteínas na membrana, né? Algumas formam poros, como eu já falei, que vão permitir passagem de substâncias como água e íons. Outras capturam substâncias fora ou dentro da célula para transportá-las para dentro ou para fora, né? Podem ser receptoras hormonais e que reconhecem e estimulam a célula a reagir com os hormônios, como por exemplo o caso da insulina, do glucagon, que são hormônios que carregam açúcares para dentro ou para fora da célula. Né? Podem ter funções enzimáticas também, onde vão acelerar reações químicas e podem fazer ligações celulares. Aqui a gente está vendo algumas dessas proteínas, tá? Aqui eu tenho a membrana plasmática e algumas proteínas aqui. Então, essa daqui seria um canal, uma proteína canal, que vai permitir que que íons atravessem a membrana livremente, tá? Nessa daqui a gente chama de carregadora. Carregadoras são proteínas que vão interagir com algumas moléculas e alguns íons, tá? Então, não são todos. Aqui a gente tem uma proteína receptora, que permite a ligação de moléculas, tá? Algumas moléculas
sinalizadoras, né, e vão desencadear os processos celulares quando se ligam na célula. E aqui proteínas de reconhecimento, tá? Então ele reconhece uma célula ou não. E aí, dependendo do que essa proteína interpretar, vai haver a interação dessa célula com a estrutura ou não. A permeabilidade celular, a permeabilidade da membrana é seletiva. Então, não é tudo que vai atravessar a membrana, tá? Existem substâncias que podem atravessar e outras não. E existem substâncias que podem atravessar em grande quantidade e outras não. E aí a gente vai falar um pouquinho desses transportes, né, na membrana plasmática. Existe o transporte passivo, que é aquele em que não se gasta energia, né, no caso o ATP, não ocorre o gasto energético. E aí ele vai ser de alta concentração para baixa concentração. Então a substância ela atravessa a membrana plasmática, né, a fim de que ocorra uma homeostase, um equilíbrio, né? E aí a substância vai passar para aquele meio menos concentrado. O transporte ativo é aquele em que ocorre o gasto de ATP, né? E aí, se você for prestar atenção, é o inverso do transporte passivo, onde a substância ela vai passar do meio menos concentrado para o mais concentrado. Por isso que ocorre um gasto energético. E aí vamos falar do primeiro transporte passivo, que é a difusão, tá? Na difusão, veja só, ele vai atravessar a membrana. E aí ela vai passar, né, como eu já disse, do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, para que ocorra um equilíbrio. Aí a difusão ela pode ser classificada como difusão simples ou facilitada. Na difusão simples, as moléculas, né, as substâncias, elas atravessam a membrana plasmática, né? Moléculas sem cargas ou moléculas pequenas atravessam a membrana plasmática. As macromoléculas, que são moléculas grandes, ou moléculas com cargas, elas não conseguem atravessar, então elas não realizam a difusão simples. No caso, essas moléculas maiores, elas vão realizar a difusão facilitada, porque elas vão utilizar proteínas chamadas permeases, que são proteínas carreadoras ou carregadoras, né, que transportam-as para dentro da célula. A glicose é uma macromolécula, então ela vai ser um exemplo, né, de difusão facilitada. E aí a gente também tem o transporte passivo chamado osmose, que vai ser através do movimento da água. E aí a água ela vai carregar as substâncias em concentrações diferentes, né, de soluto. Então a gente tem aqui, ó, uma membrana semipermeável, né? E aqui eu tenho o meu hipotônico e o meu hipertônico. O meu hipotônico é aquele que tem pouco soluto e muito solvente. E o hipertônico é o inverso. Então, o que é que vai acontecer com a água? Veja aí, as moléculas de água em azul. Elas vão para o local que tem mais soluto. Elas são atraídas pelo soluto, tá? Então, a água, por osmose, ela vai para o local que tem a maior concentração de soluto. Então, vamos pensar na osmose levando em consideração as células. Aqui a gente tem o meu hipertônico, tá? É um meu com muito soluto. E aí, o que acontece com as células? Ó? A água que estava dentro delas, no citoplasma, elas saem, vão para o meio exterior, tem uma concentração de soluto. E aí, ó, como é que ficam as células, tá? Elas ficam murchas. Aqui é uma célula vegetal, a gente chama isso de plasmólise. No segundo caso, a gente tem o meio isotônico, que é o meio adequado, onde o estado é normal, a concentração de soluto é adequada dentro e fora, vai ser bem parecida, tá? Por isso que é iso. Iso quer dizer igual. O meu hipotônico é o inverso. Então, a concentração de soluto vai ser maior dentro das células. E fora vai ser menor. Então, hipo quer dizer pouco. Então, fora vai ser hipotônico. E aí, o que acontece com a água? Entra nas células. Já no meio muito hipotônico, pode inclusive ocorrer a lise da célula. A célula ela estoura, tá? Ocorre a lise da membrana, porque é tanta água entrando atrás desse soluto que está aqui dentro, e aí acaba vendo a lise da célula.
No meio do vegetal, né, na célula vegetal, isso não ocorre, por conta que a parede celular ela meio que protege mesmo, tá? Mas aí elas ficam túrgidas. Aqui tá túrgida, aqui já explodiu. Protozoários são organismos eucariontes que apresentam apenas uma célula, tá? E aí eles podem possuir o citoplasma hipertônico, né? Aqueles protozoários de água doce, tá? Eles podem possuir o citoplasma hipertônico, ou seja, um citoplasma comum muito soluto. E aí o que acontece com a água? Entra. Só que eles não estouram, eles não lisam sua célula, né? Que é unicelular, porque eles possuem um vacúolo pulsátil ou vacúolo contrátil aqui, ó, onde estão as setas, que vai jogar para fora essa água, tá? Os protozoários marinhos vão ser isotônicos, né? A concentração de soluto vai ser igual dentro e fora. E aí, olha só essa charge. Olha só, Zé, dá uma olhada no Chico. Olha, Chico. Olha o Chico como tá. Túrgido, né? Já vi, o problema dele é de vacúolo. Olha, o vacúolo desses dois protozoários que estão no lago, tá? Estão funcionando, porque eles estão jogando água para fora, ó. A água vai entrar, né? Mas também vai sair. No caso dele que tá com problema de vacúolo, a água só entra, tadinho. E aí ele fica lá, túrgido. A osmose também é usada nos vegetais. Imagine que uma árvore, né, com vários metros de altura, como é que elas vão conseguir água, tá? Como é que a água vai chegar lá na folha? Então, existem vários processos para que isso ocorra, e um deles é a osmose. Aqui na raiz, é necessário que a concentração de soluto seja maior do que no solo, para que a água ela entre. E aí ela vai subindo, né, pelos vasos condutores de seiva, caso xilema, até chegar na folha. E aí a osmose ela vai facilitar para que isso ocorra. E para concluir, vamos falar do transporte ativo, que é um transporte onde ocorre o gasto de energia, ATP, que é a bomba de sódio e potássio, muito comum no ensino médio e também cai no Enem, então fica atento. Olha só, aqui está a proteína, que vai fazer, né, essa troca aí de íons de potássio e de sódio. Então, entram 3 íons de sódio, ó, na proteína e também entram 2 íons de potássio na proteína. Esse potássio está vindo de fora da célula, do meio extracelular. E o sódio está dentro da célula. Então, olha o que vai acontecer. Acompanha o azul. Ó, saiu. Então, essa bomba de sódio e potássio joga o sódio para fora. E o que é que acontece com o potássio? Ó, o potássio entra e fica dentro da célula, tá? Então, o potássio, ele precisa estar dentro da célula em maior quantidade e o sódio, ele precisa estar fora da célula em maior quantidade. E aí a bomba de sódio e potássio, ela vai fazer isso. Existe uma doença chamada fibrose cística que está relacionada a defeitos nessa bomba de sódio e potássio. E aí a pessoa ela vai ter uma concentração de sais muito grande, tá? Ele vai ter dificuldade em excretar os sais dentro do seu corpo. Concluímos mais uma aula. Te espero na próxima. Tchau, tchau.